Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio? Tudo beleza? Como é que tá essa vida? Tudo certo aqui em Porto Alegre, e hoje a gente tem a honra de falar com duas pessoas em Mordor, e não só uma, né? Tu conseguiu catar outra pessoa que reside em Brasília. Tu tá juntando o pessoal que trabalha aí na capital. Vamos ver o que eles estão aprontando. A gente vai fundar o nosso Ancapistão aqui, eu tô juntando os primeiros aderentes. Em Brasília, sério? Em Brasília, eu tô juntando os primeiros aderentes ao nosso primeiro Ancapistão, mas a gente já entrevistou pessoas de Brasília, mas esse cara tá falando de dentro do Reino do Mal, do lado de Sauron. Bem-vindo, Adriano Paranaíba. Olá, pessoal. Obrigado aí, Fux, Júlio. Pô, do caramba, hein? Sensacional. E não é mentira. Estou dentro aqui da garganta do monstro do Congresso Nacional. Cara, a gente já entrevistou o Marcel, o Alexis, o Rodrigo Marinho e outros, talvez, que trabalham por aqui, mas, cara, falar de dentro do Congresso Nacional, essa foi sensacional. Pelo menos tu tá utilizando uma internet pública, gratuita e de qualidade, ou não? Gratuita não sei pra quê, né, meu irmão? Aqui não é gratuito, não. O pessoal tá se lascando, pagando imposto pra sustentar essa bagaça aqui, velho. Isso vem como o Brasil mudou, né? A gente tá falando com tanta gente nossa aí em Brasília. Há 2 anos atrás tinham quantos? Há 4, quantos? Ainda mais dentro da barriga do monstro, né? É uma mudada nos ares. Acho que isso é a representação da mudança que tá havendo no Brasil. Existe aí pessoas há muito tempo, assim, que são boas, ao teu ver, Adriano? Não, tem muita gente boa aqui em Brasília, assim, tem. Eu não me esqueço nunca. A primeira vez que eu vim aqui para o Congresso Nacional foi em 2015. Eu vim dar uma palestra num congresso justamente de mobilidade urbana e um consultor do Senado, que hoje virou um grande amigo aqui, um grande brother aqui, ele falou assim, chegou e, cara, eu leio os trens lá do Instituto Mises, é mal barato, pô, que legal, vocês, pô, liberal, muito massa e tal. Isso eu vejo também nas universidades, né? O pessoal, você já sempre teve o pessoal que pensa liberalismo, mas nunca tiveram espaço, nunca tiveram condição de divulgar suas ideias e de ter players, né? A gente sabe tanto que é difícil você divulgar uma ideia estando sozinho, né? Só alguns grandes guerreiros aí da história do Brasil que conseguiram aí durante tanto tempo carregar essa ideia do liberalismo e agora todo mundo junto aí está conseguindo divulgar com mais intensidade. Imaginem o Roberto Campos, dos anos 80, no meio desse antro aí, só ele, mais 2 talvez. Imagina o que devia ser, o cara não enlouquecer, passar o dia inteiro lutando contra estatista, coletivista, e não tinha um outro liberal para bater papo com ele. Gustavo Franco, uma vez eu vi ele contando, quando ele estava lá no governo Itamar, né, fazendo plano real, ele foi visitar o Roberto Campos e, enfim, acabaram se aproximando, e ele almoçava uma vez por semana com o Roberto Campos. E que o Roberto Campos era completamente órfão de ter outro liberal aí para conversar com ele semanalmente. Imagino que fosse até necessário para o cara não perder a sanidade. Imagina, o tempo inteiro tu tá sozinho, falando para as pessoas o óbvio, né? E sendo chamado ainda de entreguista. Era o apelido dele, né? Bob Fields, né? Bob Fields, exatamente. Mas então tu tem um grupinho já, aí dentro tem uma panelinha já, tem uns caras bacana, fora do Novo, porque dentro do Novo tem bastante cara bom mesmo. Mas tem outras pessoas em outros partidos com uma mente bastante aberta? Ou dentro de funcionários da casa mesmo, tem? Tem sim, tem funcionários da casa. Até o processo seletivo aqui para entrar na liderança do Novo foi bem competitivo. Pessoal, assim, pessoas que se identificavam com a ideia do liberalismo queriam trabalhar diretamente com um deputado que tivesse ideias liberais e tal. Então, formou um time fantástico aqui na liderança do Novo, né? Para quem não conhece como que funciona o legislativo, quando você tem mais do que 10% dos deputados, você tem direito a um gabinete
gabinete de liderança, que é um gabinete onde você vai ter assuntos estratégicos sendo decididos, temas mais importantes e tal, e a gente não tem essa rotina de gabinete do deputado, propriamente dito, né? A gente fica mais envolvido com a pauta do que com a agenda dos deputados. Então, é uma equipe extremamente qualificada, justamente porque tinha gente que já morava aqui em Brasília, que já era da casa ou de outros órgãos, Ministério de Minas e Energia, CAD, que falou, pô, lá deve ser legal de trabalhar, porque lá eu vou trocar ideia com gente que pensa igual a mim. Pô, bacana, cara. Mas não estamos aqui para falar de como funciona a garganta do diabo. Estamos aqui para falar sobre transporte. Primeiramente, vamos apresentar quem é Adriano Paranaíba. É doutor em transportes, economista, doutor em transporte na área de concentração logística e gestão pela UNB e mestre em agribusiness na área de concentração em sustentabilidade, competitividade de sistemas agroindustriais. Professor do Instituto Federal de Goiás, onde atua como professor de economia, gestão financeira e transportes turísticos, pesquisador, líder do GPGIM, Grupo de Pesquisa de Gestão e Inovação em Mercados, CNPq, editor-chefe do periódico acadêmico Mises, pesquisador na área de economia dos transportes e mobilidade urbana, escola austríaca de mercado e processo de mercado com publicação científica em congressos e periódicos indexados de 4 continentes e livros sobre transporte e liberalismo. Atualmente está cedido à Câmara dos Deputados, realizando um trabalho de assessoria técnica na liderança do Partido Novo. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e valeu, Adriano. Manda, Fux. Pelo visto é hoje que a gente vai descobrir, Júlio, quem é que vai construir as estradas. Exatamente. Pô, cara, eu fiz uma lista de perguntas aqui, tu queimou minha primeira piada. Cara, não deveria ter te cedido. Até para quem não sabe, né, essa piada interna, internacional do movimento liberal, é de que é a primeira pergunta que a gente sempre ouve, né, quando a gente fala que tem que abolir o Estado, né, dos especialistas libertários, enfim. Mas daí quem é que vai construir as estradas é o que as pessoas perguntam, né, como se fosse só isso que o governo fizesse. Mas ok, vamos lá então. Né? E não faz, né? Não faz, né? Não, mas quem era que agora fizesse só isso? Agora a gente tem só isso, estava ótimo. Como diz o Paulo Eduardo Martins, a gente tem o asfaltador geral da República, o ministro Tarcísio. Mas bem, ele tá só no meio da Amazônia botando asfalto, não sei pra onde que vai aquele asfalto, pra Venezuela, pra Colômbia, mas enfim, pra que lugar tá indo. Mas ele... A Amazônia num estacionamento, a Greta deu a ideia. This is all wrong. É um sonho, Júlio. Mas Adriano, eu acho que essa primeira pergunta é uma pergunta que tu já deve ter respondido muitas vezes, né? Essa pergunta, quem vai construir as estradas? É possível o governo não construir as estradas? Ter um outro ente que construa as estradas? Olha, eu fiquei tão saco cheio de escutar essa pergunta que num dos livros que a gente escreveu, o primeiro capítulo foi esse. O título era exatamente esse, sem o governo, quem vai fazer as estradas? E aí eu apresento a escola liberal, até tem uma versão lá na revista Mises, esse capítulo que eu transformei em artigo, depois eu vou passar o link aí para vocês, que eu faço justamente essa provocação de, poxa, dá para fazer rua, né? Ainda vou além, dá para privatizar até a rua da cidade, sem a gente precisar de Estado, porque hoje a gente não tem privatização no Brasil, né? A gente tem concessão, né? Que o governo dá o seu poder de amigo do rei lá para alguns bens sucedidos para tocar a construção e se der tudo errado o governo ainda banca o risco do negócio, né? Então, é importante a gente saber que, no final das contas, e era engraçado, quando eu escrevi isso, foi lá em 2015, a gente pensava assim, cara, só eu estou pensando isso, e aí eu comecei a fazer pesquisa, tem muitos professores, muitos artigos científicos, né, que não são divulgados no Brasil, falando sobre a possibilidade da gente ter várias vias de financiamento de infraestrutura sem precisar de governo, né? Então, você tem o livro do professor Walter Block, que é extremamente famoso, de como privatizar as rodovias e as ruas das cidades. Você tem o professor Stanford Queda, você tem muita gente da atualidade da escola austríaca mostrando modelos possíveis de como fazer isso. De como fazer essa gestão das pessoas, né, ali como associações de bairros, poder elas mesmas ali gerirem o bem público, né, que é um outro tema que é dar pano para manga. Já vou resumir a história, não existe bem público, para as pessoas poderem fazer a gestão das suas próprias necessidades ali, sem precisar do governo, que pega o nosso dinheiro de IPVA e a gente não vê retorno nenhum.
E aí, infelizmente, muitas alas do liberalismo defendem, não, é só um problema de gestão. Não é um problema de gestão, é um problema até de custo de transação. Parece que é mais fácil você pagar um burocrata para o burocrata contratar um engenheiro para fazer a rodovia. Pô, já paga logo o cara para fazer a rodovia. Então, é uma discussão que surgiu no meu doutorado, essa ideia de fazer escola austríaca para valer, porque quando a gente é entusiasta de escola austríaca, né, é bacana, é legal, mas é no doutorado que eu vi a necessidade, não, minha tese eu tenho que contemplar ideias da escola austríaca, nós temos que falar de liberalismo, então aí eu comecei a escrever mesmo artigo científico, os nossos livros, o último livro que eu lancei pela editora LVM, Transportar é Preciso, então sempre querendo mostrar que dá para a gente fazer uma discussão prática do liberalismo, né? Não precisa ficar nessa brincadeira de utopia, que é o que o pessoal faz quando faz a pergunta para a gente de quem vai construir as estradas, vai acabar, né? Então, não vai ter rodovia, vai privatizar as ruas, vão colocar cancela em todas as ruas e a gente vai morrer porque a gente não vai ter dinheiro para pagar esse tanto de pedágio, então a gente vai ficar trancado dentro de casa, essas ideias absurdas que as pessoas contam pra gente. Não vai ter dinheiro para chegar até o supermercado, eu vou morrer de fome, é umas coisas absurdas assim. Vai ter esse tipo de coisa, de não vou conseguir nem comprar água. Eu falo, não, pensa, você vai ser explorado pelo capitalista que vende água antes de você precisar sair de casa, né? Então, você bebe água porque é o governo que te dá água. Não, você compra água, né? Então já é um bem tão importante quanto o transporte, que é a água, a gente achou uma solução privada para ela, né? Porque não dá para esperar no Brasil de beber água potável da torneira, né? Você tem que comprar água. Sim. O pessoal do nosso grupo Telegram fica nos pedindo que nós tenhamos episódios grandes, maior de 1 hora. Porém, 20 minutos do nosso episódio acabou de ser cortado com essa explicação do Adriano, porque ele disse que não existe bem público, ponto. Eu ia passar 20 minutos, mais ou menos, eu tinha me planejado para fazer várias perguntas sobre bem público para ele. Ele já chegou no fim e acabou. Então tá, pessoal, esse episódio vai ter 40 minutos. Eu vou botar os outros assuntos com o Adriano. Deixa eu só fazer um parênteses antes da tua pergunta, Júlio. Adriano, tu te considera um anarcocapitalista? Assim, eu vou ser bastante sincero. Eu cheguei no momento que eu parei de me preocupar com rótulos. Eu levo a escola austríaca como pesquisa, eu sou um pesquisador, eu tenho esse espírito para a minha vida, é a minha profissão. Cara, deu uma hora que eu parei de me preocupar. Foi surgindo tanta sigla, né, no movimento liberal, brutalismo, não sei o quê. Foi surgindo tanto nome, eu desisti de saber o que eu sou, entendeu? Então, o que eu quero? Eu quero que o governo não nos enche o saco. Era bom até que nem existisse o governo, né? Então, se isso me enquadra como anarcocapitalismo, né? Pode ser, mas para mim a definição é essa. A gente consegue se organizar muito melhor do que o burocrata aqui de Brasília. Eu estou vendo isso na pele. Aqui é complicado. É complicado mesmo. Mas a minha pergunta que eu ia te fazer é a seguinte. Tá, tu falou que existem formas de privatização de estradas, mas existem modelos ao redor do mundo onde estradas sejam privadas? Ou até dentro do Brasil, existe regiões onde a estrada, o espaço onde está aquela estrada, o lote que está aquela estrada é de um ente privado? É de uma pessoa ou de uma empresa? Olha só para a gente ter uma noção. Tudo começou privado. As ferrovias americanas começaram como rodovias privadas. As próprias rodovias começaram como privadas, né? O sistema de Londres de metrô ele começou como privado. Então, você sempre teve empreendedores, né? Quando a gente pega lá a história dos fundadores do Brasil, quem que a gente vê lá? Barão de Mauá construindo ferrovia. Então, os transportes, desde muito tempo atrás, a formação da civilização, eles foram iniciativas privadas. Porque o transporte, no final das contas, ele é uma atividade meio. Então, a gente estuda lá em transportes, o pessoal quer dar uma atenção para transportes como atividade fim. Não é. Você vai construir um aeroporto na cidade, ele não vai levar desenvolvimento. O aeroporto ele tem um fim de levar pessoas que estão relacionadas com outras atividades econômicas naquela cidade. Então, sempre tem sucesso o transporte quando ele é conduzido pela iniciativa privada. A partir do momento que você teve a proliferação das malhas ferroviárias, agora eu vou colocar mais especificamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, por exemplo, quando a coisa ficou grande o suficiente para o Estado ir lá e falar, poxa, essa ideia é boa, eu vou tomar para mim. Ele fez isso até mesmo com a moeda, né? As primeiras moedas elas eram privadas, né? E aí o Estado vai lá e toma para si porque vê que é uma oportunidade não só dele ter arrecadação, mas principalmente ter poder, né? Tudo que o Estado vê que ele pode ter poder sobre aquilo, ele vai tomar da iniciativa privada, vai fazer o que fizeram na nossa Constituição, fala, não, isso é um bem essencial, então isso não pode ficar na mão da iniciativa privada, porque ela não vai oferecer de forma eficiente para todas as pessoas. Sendo que para o capitalista ter lucro, o único jeito de ele ficar rico é oferecer um produto bom e barato. Então, não me venha com essa história, pois se tem alguém que sabe oferecer produto bom e barato, é a iniciativa privada, né?
Recentemente, vendo a discussão aqui sobre, por exemplo, Correios, que está tendo forte aqui no Congresso, é interessante ver isso, né? O Correios não consegue entregar cartas. As pessoas falam que se entregar o Correio na mão da iniciativa privada, ninguém vai entregar a carta lá no Cafundó do Judas, mas as pessoas recebem papel higiênico, as pessoas hoje recebem Coca-Cola, e está tudo isso na mão da iniciativa privada, porque ela tem interesse em levar as coisas. Então, se a iniciativa privada tem interesse em levar as coisas para mercados consumidores, o transporte como atividade meio, ele vai acabar sendo muito bem imputado dentro do modelo de comercialização de bens e vamos bolar alternativas mais inteligentes para se transportar as coisas. Diga-se a Amazon que começou com a ideia de entregar via drone. Então, pô, quem que pensou em fazer uma rede de drones? Quem vai levar os drones, né? Então, a iniciativa privada pensou nisso. Aí, o que vai acontecer? Daqui a pouco vão regular o espaço aéreo para drone e é o governo que vai ter que tomar conta, né? Então, é surreal um pouco as pessoas pensarem nisso, né? Muito uma visão anticapitalista que nós temos na nossa cultura, no nosso jeito de pensar, e que quando a gente vê assim, ó, é possível, parece até que uma venda sai da frente dos olhos, né? Porque, poxa, né, como é que eu nunca pensei nisso, né? Então, a verdade é essa, as pessoas querem mentir para a gente. O transporte, ele começou como iniciativa privada para resolver problema privado de transporte de mercadorias e de pessoas. Então, nada melhor do que a iniciativa privada para resolver esse problema. Tá, mas vamos entrar então na questão dos bens públicos, né? Porque eu, quando estava fazendo faculdade de economia, é ali que começa a primeira justificativa para todo o intervencionismo na economia. Então tu tem bens públicos, tragédias comuns, né? O que não tem dono. Então, por exemplo, o lago não tem dono, então as pessoas não têm incentivo para preservar os peixes e vão pescar demais, né? E, portanto, vai acabar os peixes e todo mundo vai ficar sem peixe. Então, esse tipo de argumento é ensinado lá no início da faculdade de economia e daí justificam-se, né, o início das intervenções estatais. Por que tu diz que não existem bens públicos, Adriano? Então vamos lá. Lá na faculdade de economia a gente tem um problema muito sério. Vários. Sim, mas aí tá, a origem desses vários problemas sérios na faculdade de economia é o seguinte: é a gente estudar uma ciência dentro de uma condição que, para quem é economista já escutou muito isso, dentro de uma condição ceteris paribus, ou seja, tudo constante, você estuda o estado da arte, e aí o pessoal leva aquilo como se fosse aplicável no mundo real. Esquece de adaptar aquilo para a realidade. Então, o que o pessoal faz? O pessoal prefere adaptar a realidade ao que ele estudou na faculdade de economia. Então, essa é a minha grande crítica, e o Hayek estava mais do que certo, tem que acabar com o Prêmio Nobel de Economia, porque dá um poder para o homem que ele não tem, né, de controlar as coisas, de saber das coisas numa fórmula de matemática, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, todos os problemas que a gente vê dentro da economia é isso. O pessoal quer fazer simulação, fazer modelos e achar que isso vai explicar o mundo e não explica nada, né? Ele não consegue explicar o que ele vai comer amanhã e quer falar do PIB daqui 5 anos. Está de sacanagem comigo, né? Aí o bem público é um desses insights teóricos, abstratos, que o pessoal pegou na teoria e quer aplicar no mundo real. Por exemplo, o que é a teoria dos bens públicos? Bens públicos são bens que têm custo marginal zero, receita marginal zero, que não tem dono, todo mundo teria acesso, então não pode ter um ente privado, porque ele vai privatizar o acesso, né, no sentido de privativo e não como de propriedade privada, sobre aquele bem. Bem, vamos às falhas, né? Tudo que a gente chama hoje de bem público não atende à teoria. Vamos pegar transporte. Transporte é bem público? Todo mundo fala que é bem público. Pergunta, então o ônibus não podia lotar. Pela teoria econômica, o ônibus, se ele fosse bem público, ele não podia ficar cheio de gente, porque se ele lotou, significa que ele não é bem público. Tem mercado. Então não tem essa. Ele tem uma escassez dentro dele. Tu não consegue duas pessoas sentar sobre o mesmo banco. É isso que tu quis falar? Justamente. Você lota. Chega uma capacidade, ele encheu, poxa, então ele não é um bem público. Como, por exemplo, um exemplo que a gente vê em alguns livros, o ar, né? O ar é um bem público. Tá, o ar até dá para imaginar que todo mundo tem acesso, de fato, realmente, tá, com um pouco de poluição ou não, mas todo mundo consegue ter acesso. Aí já vem o outro lado, né? Se era para todo mundo ter acesso, por que a gente paga o bilhete? Né? Porto Alegre aí fala que a empresa é estatal. Então todo mundo entra de graça no ônibus, né? Por que tem que pagar a passagem? Então não é bem público, pô. Então tá de sacanagem comigo. Vocês resolvem. É bem público ou é bem privado, gerido por uma estatal? Mas a gente paga a passagem porque os governantes são governantes capitalistas maus, porque a esquerda quer que a passagem seja de graça. Eu acho que tu tá invertendo o frame. Por que o ônibus não é de graça? Não dava pro ônibus ser de graça? Não é um bem público?
Pois é, ué. Essa é uma pergunta que eu faço e ninguém me responde, né? É porque a gasolina não é um bem público e tem que pagar os custos da gasolina. Pô, mas a gasolina é a Petrobras, que é uma empresa estatal? Pô, então... Vocês estão dizendo que existem ajuda, custos? Né? Existem custos, no final das contas, coisas custam dinheiro, recursos, Coitado do motorista, inacreditável. tem que receber salário. O motorista tem que receber salário, é isso. Mas assim, a história do ônibus é interessante. Assim, eu acho que é meio fácil, embora o deboche que a gente fez aqui, que eu fiz principalmente, mas é fácil de entender por que o ônibus não é um bem público. Mas eu me lembro que na faculdade me falaram sobre a luz da rua, a luz do poste como um bem público, como o mais fácil de definir como um bem público, porque todo mundo pode usar aquela luz da rua. Não seria isso um bem público? Sim, mas aí que tá. Ele tem custo, né? Alguém paga o custo, que no final das contas é a população que paga por um bem específico daquela rua, correto? Então é um custo difuso para a sociedade, que no final das contas esse é o objetivo do governo, que a gente não tem o controle de onde o governo está gastando o dinheiro nosso para a gente conseguir fiscalizar. Então o governo pega tudo que é gasto difuso possível, fala que é bem público, então sempre fala para um bairro que ele não tem luz porque está terminando de investir na luz do outro bairro para poder investir aqui na sequência, né? Então sempre fica criando essa expectativa para a gente continuar pagando, sustentando o governo, sendo que a gente poderia muito bem fazer a conta de e se nós nos virássemos aqui e a gente mesmo pagasse, os moradores do bairro pagassem pela luz? Porque eles têm interesse das ruas serem seguras, né? Então eles têm interesse de que a rua deles seja agradável. Adriano, mas eles vão ter custo. Adriano, vamos voltar para o custo. Mas se os moradores fizerem a própria rua, eles vão ter um custo naquilo. O Hofbauer, ele tem um texto muito bom no Manifesto Libertário, acho que é um dos últimos capítulos, onde ele dá o exemplo, por exemplo, que eu acabei adaptando e colocando em séries de palestras minhas, que ele fala justamente o seguinte: a rua, quem tem interesse de deixar a rua arrumadinha, limpinha, que não vai cobrar por aquilo? O comerciante quer a rua movimentada, então ele quer uma rua bem cuidada. Ele toparia pagar por isso para poder ter a clientela dele satisfeita andando na rua, para ele não precisaria cobrar pedágio. E aí me caiu a ficha, quando eu li isso, do shopping center. O que é um shopping center, pessoal? É uma rua privada. É uma rua privada. Não é uma rua privada, é uma rua de mármore privada. Com ar-condicionado. Ar-condicionado, segurança, né? Show, às vezes tem show lá de música, praça de alimentação. E se você quiser entrar no shopping e ficar o dia todo à toa, você não vai pagar nada. Por quê? Porque você é um potencial consumidor que o shopping quer você. O que é um shopping bom? O pessoal não paga caro para ter uma loja no shopping bom. O que é um shopping bom? Um shopping que está cheio de gente. Olha o pin que deve estar dando na cabeça dos professores de economia quando fala que o tal do free rider é ruim e o shopping center paga caro para ter um monte de free rider lá dentro. Mas se essas pessoas não estivessem consumindo, eles não teriam interesse. Por exemplo, um bando de adolescente que fica passeando no shopping é parte do custo que eles aceitam. Tudo bem, mas o pessoal uma hora consome. Uma vez eu estava justamente num debate na USP, na FEA, justamente falando isso. Eu falei isso do shopping e tal, porque a ideia é o seguinte: imagina se todo o bairro virar... Porque o shopping, o que é? É a fuga dos lojistas dos bens públicos, certo? Se esses lojistas estivessem na rua, privadas por eles mesmos ali, cada associação de bairro teria ali sua associação comercial tocando, você teria vários shoppings conectados, de uma certa forma. Aí um professor lá da USP Ribeirão, na semana de escola austríaca do ano passado, no debate, perguntou assim: e se ninguém consumir? Eu falei assim: agora imagina uma cidade onde ninguém consome nada. A cidade todo mundo vai pronto, deixa morrer. Né? Pô, tá de sacanagem. É porque a gente está imaginando o shopping como ilha, como ele foi constituído hoje, para justamente fugir da falta dos tais de bens públicos que o governo prometeu para o lojista que oferecer quando ele paga IPTU e não oferece, que é segurança, saneamento, esgoto, rua bem cuidada, calçada, tudo isso que a promessa do governo não cumpre. O shopping é a fuga desse pessoal para lá para o shopping. Então imagina se você faz essa administração de shopping dentro dos bairros, né? Os bairros, né? Então, uma das ideias lá desse artigo que eu recomendei para vocês, a minha ideia é isso: a gente pega o bairro, transforma numa SPE, os moradores e lojistas viram acionista dessa SPE, ela já tem um capital que é o imóvel, o imobilizado de todo mundo, dá para captar recursos de investimentos, porque você vai ter empresas instalando ali, novos comércios surgindo, e aí a coisa seria extremamente rentável. Os próprios moradores, não só na questão comercial, os próprios moradores teriam interesse do seu bairro valorizar, porque se o bairro valoriza, o seu imóvel valoriza. Olha só, o próprio egoísmo de ter o seu imóvel valorizado, o cara faz o bairro valorizar.
valorizar. É o que acontece com o condomínio, o prédio, né? Por que o prédio ali, a gente tem interesse de pintar o prédio todo, convencer todo mundo a pintar o prédio todo para ficar bonito, não pintar só o seu andar? Para valorizar o prédio, que é o seu bem no final das contas, né? Ninguém mora num edifício que quer só o seu apartamento de luxo e o prédio do lado de fora todo caindo nos pedaços. Então, até mesmo em momentos de egoísmo de valorização imobiliária, as pessoas podem muito bem beneficiar o bairro onde eles moram. Quem é que não conhece ainda a nossa patrocinadora CapTable, que é a plataforma da Startse para você investir em startups com alto potencial de crescimento e rigoroso acompanhamento? Acesse captable.com.br/tapa e ganhe um e-book gratuito sobre como investir em startups. No site você vai conhecer os projetos que estão sendo captados. Eu já investi. E você? E esse conceito, como se fosse condomínios, né? Tu falou o instrumento de uma SPE, mas como se fosse condomínios para poder gerir os bens que atualmente são chamados de bens públicos, mas que não são, locais dentro de áreas residenciais. Junta todo mundo aqui que mora na minha volta, vamos fazer a gestão das nossas ruas, do nosso esgoto e tudo mais. Isso, com o passar do tempo, não é se tornar um estado, de fato? Isso não se tornou um pequeno estado? O cara que está ali dentro é obrigado a seguir aquelas regras e daí, se ele já não está mais afim daquelas regras, ele é obrigado a pagar por aqueles bens públicos que inicialmente não eram? A gente está indo mais para o lado filosófico do negócio, tá? Mas... Não, filosófico não. É justamente uma questão de visualização esse prático do negócio. A pessoa está ali num bairro, ele contribui com aquela empresa, né? Ele não está gostando da gestão, ele faz o que o pessoal faz de votar com os pés, né? Tem esse termo lá no direito, né? De votar com os pés. Eu vou para um bairro onde eu vou ver que o investimento me atende melhor. Porque às vezes vai ter bairro que o pessoal vai achar que o bacana é investir no parquinho do bairro, na praça do bairro. E às vezes você não curte isso, você quer que tenha mais loja, tenha mais arranha-céu. Então, vai favorecer até mesmo para que as pessoas com interesses comuns, com interesses próprios ali, se eles possam ali estar se movimentando e estar juntos por princípios que eles acreditam que tem que ser o regido do seu bairro, né? Que é mais ou menos o que acontece quando você faz uma convenção coletiva de condomínio, né? Você ali junta as pessoas, as regras novas vão ser essas, todo mundo dá opinião, a gente chega num consenso e aprende a viver. Adriana, vai ter gente, é o preço da civilização e é o que a gente precisa, as pessoas conversarem mais, as pessoas dialogarem, saber ceder, saber ter tolerância, isso faz parte da sociedade que a gente está fugindo. Esse negócio da gente ficar criando um monte de regras, tem coisa que a gente não pode discutir, isso é politicamente incorreto discutir, né? Alguns temas muito complexos as pessoas não querem discutir hoje, te chamam de intolerante, justamente ao contrário, eles que são intolerantes, que não querem discutir temas que são preciosos para ter que se discutir e conviver bem na sociedade. É interessante desse ponto. O Estado, ao tomar, né, muitas dessas discussões para si, as pessoas passam a discutir sobre a tomada do Estado para poder impor aos outros as suas decisões, em vez de ter que lidar com o vizinho ou com a pessoa que é justamente aquela que ela deveria conversar para resolver o problema, né? Mesma coisa no caso de, por exemplo, de cuidado dos mais pobres e tal. O Estado tem que... Mas sim, por que tu não ajuda então? Porque o Estado está tomando um monte de bens teus para dizer que vai ajudar e não ajuda. Então é uma terceirização. Isso, vamos pensar, por exemplo, você falou dos pobres, porque a gente tem que chegar nesse assunto. Mas quem vai cuidar dos pobres? Vai ter um monte de bairro bacana, porque Hollywood faz esses filmes desse jeito. Forma ali as ilhas dos magnatos e o pessoal fica em volta, né? Tem aquela série na Netflix, 3%, né? Ficam ali os ilhados e os pobres em volta ali, não tem acesso a nada. Só sobre de quem é que essa série é brasileira? Brasileira, 3%. É brasileira. Hollywood é tudo isso. Só que o que acontece no mundo real é o contrário. A tecnologia ajuda a inserção dos mais pobres. Vamos pensar no pobre. Quem vai ajudar o pobre a ter ônibus e tal? As próprias empresas que, no seu egoísmo, vamos chamar assim, querem que o funcionário chegue em dia, chegue na hora. Então, ela mesma vai providenciar um transporte específico ali para o seu funcionário para que ele possa chegar. Um exemplo real que aconteceu isso foi na cidade de Gurgaon, na Índia. A Índia tem uma cidade privada chamada Gurgaon e lá foi a Google, foi as grandes empresas para lá. E aí tem uma entrevista no YouTube muito bacana do
do presidente regional lá da Google, falou assim, mas vocês mudaram para cá, não tinha esgoto, não tinha transporte, vocês tiveram que fazer tudo? O cara falou assim, nós tivemos que fazer tudo, mas, melhor a gente fazer do que ficar esperando o Estado fazer e não faz nada e tal. Então, eles mesmos criaram as linhas de transporte dos funcionários, para justamente o funcionário poder ir em casa e trabalhar. Então, tem toda essa preocupação do privado para dar máxima produtividade para o seu funcionário. Porque produtividade não é aquilo que a gente aprende no filme do Charlie Chaplin, que o cara acelera a máquina lá e o cara rapidinho fica correndo lá, cai dentro da máquina e tal. Produtividade é o cara produzir mais com menos. Para fazer isso, ele tem que ter mais tecnologia no serviço dele. Ele tem que ter mais tecnologia ao seu dispor. E quem que oferece essa tecnologia é a iniciativa privada, são as empresas. O Estado, se dependesse do Estado, a gente estava até hoje usando computador Cobra, lá da época da década de 90. Verdade. Mas era brasileiro, né? Era de qualidade, né? Protegia a nossa indústria. Né? Protege os empregos, né? Está protegendo emprego até hoje. Protegeu bastante emprego. Olha só, dentro dessa teoria dos bens públicos, a gente poderia dizer que justiça e segurança a gente conseguiria também, como bens públicos disponível para todo mundo, a gente consegue alocar em meios privados? Sim, produtor privado consegue? Consegue. Nós temos uma experiência legal nos Estados Unidos, tá certo. É uma cidade pequena, é do subúrbio de Atlanta, então não é muito grande, mas é um modelo legal de se observar. Uma cidade chamada Sandy Springs, subúrbio ali de Atlanta. O que eles fizeram? Eles privatizaram, eles fizeram um convênio com uma empresa para terceirizar o 911, o telefone de ligar e fazer a chamada polícia de emergência e tal, né? Aí aquela parceria foi dando certo, a empresa foi pegando mais serviços. Então hoje ela administra toda a regularização fundiária, a empresa ela é contratada pela prefeitura para tocar a cidade. Então, até o Palácio da Justiça lá, então quem que você tem público hoje lá é só o cargo do prefeito e da secretária, o cargo do xerife, o chefe do corpo de bombeiros e o juiz, né, que é eleito também. O juiz lá não serve de comparativo nosso, porque lá nos Estados Unidos você tem eleição de juiz igual você tem de prefeito, né? Então, lá é uma experiência muito bacana e eles fazem justamente isso. Eles fazem uma reunião da cidade e fazem metas de 10 anos. Falam assim, nós queremos que a cidade esteja assim daqui 10 anos. Cria indicadores e a empresa vai fazendo. Se a empresa não atender os indicadores lá de expectativa que eles estão, a meta é trocar a empresa. Aí troca a empresa e contrata outra. Mas está acontecendo o contrário. Essa empresa está pegando outros municípios perto porque está mostrando o sucesso dela e as prefeituras estão preferindo terceirizar a oferta desses bens públicos para você poder ter o sistema aí melhor tocado. Que coisa sensacional. Quem escreveu sobre isso foi eu fui lá por causa de um artigo que eu li no site do ILISP, não sei se ainda está no ar e tal, que ele fala sobre a cidade de Santarém. Aí eu fui lá para confirmar, aí quando eu fui lá, foi bacana, porque a sede da Mercedes-Benz nos Estados Unidos estava mudando para lá, justamente porque eles queriam ir para uma cidade que tivesse maior qualidade de vida para os funcionários. Olha aí que legal. Achei o artigo, vou colocar na show notes, então. Sensacional. Mas nós temos um exemplo de uma cidade que é virtual, Fux, que é a cidade do nosso grupo do Telegram, o grupo do Tapa da Mão Invisível, o grupo mais livre da internet. É verdade. E onde é que tu acessa isso, Júlio? Quem quiser receber o carimbo no passaporte para entrar no grupo do Telegram do Tapa da Mão Invisível, é só entrar no nosso Apoia-se, apoia.se/Tapa da Mão Invisível, faz uma contribuição mensal de no mínimo R$10 e você receberá esse carimbo no passaporte, essa estrada privada para entrar diretamente no nosso grupo, mas depois não tem mais saída, vai ficar lá. A pergunta que eu quero te fazer é sobre isso agora. As cidades privadas, tendo o exemplo de condomínios, é fácil de entender, porque dentro de condomínios as coisas ocorrem de forma meio privada e vai se gerando a infraestrutura. Mas daí como é que faz a conexão desses grandes caminhos que existem dentro dos países, como por exemplo uma BR, uma estrada que atravessa de ponta a ponta, uma ferrovia, tem um monte de dono no meio do caminho, porque um cara no meio do caminho não vende, já inviabiliza todo o negócio, né? Essa é a teoria. Como é que se resolve esse problema? Vamos lá. Primeiro, eu quero discutir o seguinte problema. Para que a gente precisa de rodovia no país todo? Para que a gente precisa de ferrovia no país todo? Por que o tiozinho que é pedreiro na cidade de São Paulo tem que pagar um monte de impostos, e boa parte desses impostos vão para fazer uma ferrovia que ele nunca vai usar, né? Então a minha pergunta é,
o objetivo, voltando para a ideia de privado, né? Por exemplo, nesse capítulo do livro, que foi o primeiro livro que a gente escreveu sobre liberalismo, que é Transporte e Liberalismo, juntei um bando de amigo maluco aqui, que fazia doutorado comigo na UNB, que gostava da ideia de liberalismo, e falei assim, vamos cada um escrever um artigo e a gente faz um livro, né? Infelizmente esgotou, eu acho que tem, às vezes, um ou outro autor que está vendendo na internet, no Mercado Livre, está esgotado, mas de repente até a retoma de fazer isso, mas como tem os artigos, como é uma coleção de artigos, esses artigos estão disponíveis na internet, é fácil, né? Então, nesse capítulo que eu falo de eu tenho né? esse livro. Sim, Tem tu me vendeu. A gente vai vendendo de mão, né? Eu faço justamente essa conta. Por exemplo, a gente precisa de uma rodovia, por exemplo, para ligar a plantação de soja lá do Mato Grosso do Sul até o Porto de Santos, por exemplo. É importante para o país? Não tenho dúvida, é importante para o país. Por que quem não pode pagar isso é o produtor de soja? Autoriza o cara, ele vai conversando com o pessoal, ele vai bolando o melhor caminho, e aí ele até mesmo escolhe se é ferrovia, se é hidrovia, se é ferrovia, se ele escolhe o melhor modo de transporte para ele, e ele vai descobrindo, através de processo de mercado, vai vendo qual seria a melhor possibilidade para ele escolher aquilo. Conecta com uma que já está no meio do caminho, vai até, chegar até Santos, né? Vai conectar com alguma. Monta uma associação, eles se juntam dentro da propriedade deles, vão bolando um caminho e tal, porque, por exemplo, eu fiz a conta, em 2017 ou 2018, não lembro, você teve uma perda de safra de grãos, tipo assim, o que se perde na rodovia, pneu que estraga, porque é tudo esburacado, aquelas grãozinhos de soja caindo da carreta, que lá eles contabilizaram. Eu peguei aquele número, liguei no DENIT, perguntei quanto custava 1 quilômetro de rodovia, e o que se perdeu em 1 ano de perda logística dá para fazer metade do caminho de pista dupla de Sorriso a Santos, Sorriso do Mato Grosso do Sul até Santos. Metade do caminho você consegue fazer. Então, em 2 anos de economia, o cara banca uma rodovia privada e ele vai ficar cobrando de todo mundo para usar? Ele nem precisa, porque a economia que ele está fazendo, dele ter o próprio, de repente ele cobra ali um pedágio, mas o bacana é o seguinte, quem vai pagar o pedágio? Quem for usar. Não é todo mundo, né? Por exemplo, eu sou muito puto mesmo com o sistema de concessão brasileira, que é o quê? Estou abrindo concessão de um monte de rodovia. O IPVA não está baixando para ninguém, né? Vocês concordam comigo? Nem vai baixar, não. O objetivo do IPVA não é para rodovia, o objetivo do IPVA é para arrecadar. Essa é a desculpa que eles usam. Fazer essas concessões, privatizações, eu concordo, mas se você não tem o fim daquela contraparte, você pagava aquele imposto para viabilizar aquela infraestrutura, agora eu não preciso, eu estou pagando. E o massa paga quem usar, né? Por exemplo, pedágio urbano. Londres tem uma experiência muito bacana com pedágio urbano. Todo mundo fala massa do metrô de Londres, mas quem banca o metrô de Londres é o pedágio urbano. Então lá tem uma combinação muito boa da renda do pedágio urbano, ou seja, o cara que eu quero ir de carro até o centro da cidade, né? Eu quero poluir. Então paga, você vai pagar pela externalidade que você causa. Só que esse dinheiro arrecadado, ele vai diretamente para fazer a manutenção do metrô, para dar opção. Eu não quero pagar o pedágio do carro, então eu vou usar o metrô. Agora pensa uma ideia dessa vai dar certo no Brasil. Você vai pagar o pedágio, não tem metrô, não tem ônibus, não tem nada, a rua está toda esburacada, vira um caos, que é a maioria dos bens públicos brasileiros, né? Hospital, por exemplo. Eu sempre gosto de contar essa história. Eu estava numa festa de aniversário, aí um cara perguntou, Adriano, o que você acha do SUS? É uma droga, tem que privatizar o hospital tudo. Aí o cara, mas se privatizar os hospitais todos, os capitalistas malvadões vão cobrar uma fortuna no leito de UTI e as pessoas vão ficar em filas, morrendo na porta de hospital. Eu falei assim, cara, você acabou de descrever o SUS para mim. É, exatamente. O SUS é um monte de gente na porta, morrendo, não conseguindo vaga na UTI. Você acabou de me descrever o SUS, meu irmão. Você tá de sacanagem comigo. E vamos lá, por que as coisas são caras? Por que o privado cobra tudo caro? Porque tem um monte de imposto para pagar. Porque o Estado é o sócio majoritário dele e que não dá nenhum retorno, não dá nenhum investimento para ele. Ele tem que sustentar esse bandido. E não só por isso, porque o próprio Estado, ao ter seus próprios hospitais, seus próprios funcionários, inflaciona o custo ali. Tem menos produtos, menos pessoas da área de medicina disponíveis para os hospitais privados por causa da concorrência dos salários subsidiados públicos. E daí, logo, vai estar mais caro para aquele hospital privado que quer contratar uma pessoa para trabalhar, ou, enfim, pagar um insumo. Tem menos deles à disposição, né? Mas o privado tem que cumprir uma série de regras também, né? Que encarece demais. A gente fala muito do imposto que encarece os nossos produtos, mas a quantidade de regras acessórias que uma empresa tem que cumprir completamente fora do seu core do negócio ali é absurdo. Isso faz subir muito o custo de manter aquela equipe toda para atender todas essas obrigações que o Estado nos obriga e a gente nunca está cumprindo
cumprindo todas porque são regras demais, né? Olha só, você tem empresas no Brasil que não tem departamento de inovação, mas tem o departamento jurídico. Toda empresa tem um departamento jurídico. Você tira o empresário da perspectiva empreendedora dele, né? Ele, em vez de estar pensando em como empreender, como melhorar, como competir melhor, como vender mais barato, e com isso ele ficar muito rico, ele tem que ficar pensando de como eu vou me lidar com essa nova lei, essa nova resolução, essa nova portaria que saiu. Que é um inferno na vida do empresário. Mas, Adriano, tu falou das concessões, especificamente ao governo atual federal tem feito bastante concessões. Qual seria a tua solução e quais são os problemas da concessão? O problema da concessão é isso. É uma crítica que eu faço diretamente à política do atual governo, né? Qual foi o problema do governo anterior? Ele fez concessões onde ele dizia a taxa interna de retorno daquele negócio, porque para evitar que o cara fique rico, né? Eu tenho que dar uma taxa de retorno para o cara, porque senão ele vai ficar milionário. Ele não pode ficar milionário com bem público, né? Então, eles definiam a TIR baixa e, para compensar isso, o BNDES ia emprestar dinheiro. Então, por que muitas concessões... É sério, teve muitas concessões que deram errado. Por quê? Porque como o pessoal estava tudo sendo preso na Lava Jato, não podia pagar o dinheiro do BNDES. Isso aconteceu com a BR-153, com a concessionária Galvão, que ela não chegou a nem começar a concessão, ela entregou antes da hora, porque uma das contrapartidas era receber não sei quantos milhões do BNDES, que era o modelo que o FHC usou lá nas teles, né? As teles, ele fez o leilão, só que boa parte da grana que ia ser do leilão era com dinheiro do governo, então já está errado aí, beleza. Esse novo governo está cometendo um outro erro, um outro tipo de erro, que é o quê? É apostar nas ortogas. O que é ortoga? É o dinheiro que o cara paga no leilão para ganhar a concessão. É ótimo para financiar o caixa do governo hoje, mas ele cria dois problemas. Primeiro, é uma forma do governo falar que ele vai ser refém daquele cara pro resto da vida. Por quê? Porque, eu te dei dinheiro, você vai ter que me ajudar. Então já cria esse clientelismo. E segundo, o objetivo não tem que ser a arrecadação de dinheiro. Se o governo depois não conseguir fazer as contrapartidas do próprio governo, porque como são tudo concessões, o governo assume o risco junto, você vai ter o problema de ter a devolução dessas concessões e o pior, eles vão poder cobrar com juros e correções a ortoga que foi paga. Então eu estou muito preocupado quando esse pessoal começar a ver que o governo não está bancando a diferença, não está fazendo a parte do contrato, que é o que mais acontece, e começar a pedir o dinheiro da ortoga de volta. Aí vai dar muito problema. Mas que contrapartida o governo tem que fazer na concessão? Na concessão, o governo depende do contrato. Por exemplo, nós temos os contratos dos aeroportos que a Infraero fez. Tem aeroporto que a Infraero é responsável para fazer a manutenção do estacionamento, por exemplo. Mesmo o aeroporto sendo privado, entre aspas, né, não é privado, é uma concessão, um pedaço das obras ainda continua sendo responsabilidade do governo. E outra, o governo assume responsabilidade de risco. Porque quando ele ganha a licitação, o cara faz a conta de que ele vai ter um atendimento de tantas mil pessoas. Para isso, ele chega num determinado equilíbrio. Por exemplo, em determinada rodovia, tantas pessoas vão passar, ele faz a conta de quanto que ele vai precisar de cobrar de pedágio, e com isso ele vai acabar criando o fluxo de caixa dele. Se não passar aquela quantidade de pessoas, o fluxo de caixa dele fica comprometido e existe uma legislação no Brasil que fala que o governo tem que compartilhar esse risco e pagar a diferença. Então tem muita rodovia no Brasil que você, além de pagar o pedágio, se aquela rodovia não tiver um fluxo de caixa positivo, o governo tem que pagar ainda uma diferença. Isso acontece muito. Eu publiquei um artigo, depois eu passo o link também, onde eu apresentei lá na Universidade de Toulouse, no Congresso de Transportes, onde eu mostrava o número de concessões que foram renegociadas por causa do erro da contratação. Qual que é o erro da contratação? Aí vamos à crítica final e partir para a solução. Muitas vezes a gente licita uma concessão baseada na menor tarifa. Então quem falar que vai cobrar a tarifa mais barata, ganha. Aí é só o cara ser bom de Excel, né, pessoal? O cara for bom de Excel, faz um monte de conta lá que dá uma tarifa baixinha. Como é que é a melhor forma de fraudar uma conta no Excel? Você fala que vai passar 1 milhão de pessoas ali que a tarifa fica baixinha, né? Então nós já tivemos contratos com mais de 30 renegociações por causa da demanda que não foi a que o contrato falou. Aí tem que renegociar, rever tarifa e o governo pagar uma diferença, que é o tal do subsídio cruzado, subsídio que tem que ser dado para cobrir o fluxo de caixa dela. Um modelo que eu acho muito bacana é o modelo, por exemplo, do Chile. O Chile tem algumas licitações que ele fala o seguinte: olha, o governo está disposto a gastar X reais com essa obra. Quem apresentar o melhor projeto ganha. Então, melhor do que isso. E outra coisa, o governo tem que privatizar, não é só fazer a concessão, ele tem que vender, ele tem que dar aquele ativo para o cara e falar assim, ó,
toma que o filho é teu. Não tô nem aí para a taxa interna de retorno do seu negócio. E tem como fazer isso no Brasil? Tem como vender uma estrada? O Estado pode vender uma estrada? Não pode. Infelizmente, nós temos que tocar fogo na Constituição para poder fazer isso. Como é que é? Tem dia marcado já para isso? Tem dia? Que a gente divulga aqui no Tapa daí. Nossa. Dia vai ser sensacional. Agora a gente não pode falar de mudar a Constituição, porque o trem é tão bizarro que se falar de mudar a Constituição, eles vão vir com uma pior. Então deixa essa daí e vamos falar um jeito. Mas uma ideia boa seria, por exemplo, vamos então manter a ideia de ter que ser concessão. A gente não pode privatizar. Então vamos fazer uma concessão, só que é o seguinte, em vez de eu ficar preocupado com o fluxo de caixa do cara, eu vou criar indicadores de qualidade de serviço. Qualidade de serviço, você tem que atender bem nesse item, se atendeu bem, velho, vai fundo, cobra o tanto que você quiser. Claro, se ele cobrar muito caro, as pessoas vão parar de andar, então ele mesmo precisa se vigiar para ele oferecer um bom serviço com um preço mais barato para que as pessoas usem mais a sua rodovia e você ter essa lógica de mercado para os bens públicos, né? Mas você ter essa lógica de mercado para esses bens. Porque, de uma certa forma, eles já seguem a lógica de mercado. Porque o governo não faz nenhuma rodovia. Ele precisa contratar empresas, né? Então, o professor Randall Rockham, que é um professor da escola austríaca lá da Universidade da Flórida, ele tem um artigo sensacional que eu recomendo todo mundo ler, que é a teoria dos bens públicos, também vou compartilhar o link aí depois, que é justamente falando isso. Olha, o governo não produz nada, ele tem que contratar alguém para fazer. Então, por que a gente não pode contratar? O governo está de sacanagem, é o intermediário mais caro que a gente tem, porque quem paga ele ainda somos nós, né, nos impostos. Quer ficar por dentro de todas as novidades do nosso podcast? Yeah, Mr. White. Temos uma solução. Acesse nosso site tapadamãoinvisível.com.br e cadastre seu e-mail. Antes de eu te fazer a minha próxima pergunta, eu só quero avisar os nossos ouvintes que geralmente a gente avisa no fim das nossas redes sociais. Nós estamos em todas as redes sociais, mas agora, eu não sei como, houve uma distribuição do nosso bem público, Fux, que chegou o Tapa no Google Podcast, que nos pediram muito tempo. As pessoas estavam nos pedindo, quando vocês vão ir para o Google Podcast? Nós já estamos no Google Podcast e não me perguntem como, mas o sistema capitalista, por buscar produtos de qualidade, provavelmente o Google se deu por conta. Não, nós temos que ter esses caras na nossa plataforma. Provavelmente eles pensaram isso. There is no free lunch, Júlio. YouTube, vamos pegar o YouTube. YouTube, para mim, é o melhor exemplo e o único verdadeiro exemplo de bem público. Você assiste de graça os vídeos. Com qual interesse? Com qual interesse? Porque o cara quer que mais gente assista de graça, ele quer free rider, mas ele tem o interesse de vender um anúncio, de vender lá os produtos acessórios ali de quem está vendo, dos produtos que a pessoa está vendo. Então, o capitalista, ele quer o consumidor, para ele vender as coisas dele, para vender os produtos dele. É muita ilusão a gente querer proteger o consumidor do que ele é consumidor, né? Exato. E com o avanço da tecnologia, foi com que outros produtos puderam se adaptar, né? Como, por exemplo, era o jornal. O jornal antigamente tinha uma assinatura, um custo absurdo. Hoje o jornal é dado de graça, né? Para que as pessoas possam ler bastante jornal, para que o cara consiga ganhar na ponta dos anunciantes, né? Tudo é possível fazer uma venda com que a gente conquiste novos free riders, né? Acho que quase então, todos os segmentos, né? Então, transportes, eles estão dentro dessa lógica também. Por exemplo, eu tive uma reunião um tempo atrás com o presidente da América Latina da IATA, né? Da Associação Internacional de Empresas Aéreas de Transportes. Aí eu perguntei para ele assim, me fala aí, qual que é o futuro da aviação civil? O que vocês veem de mercado no futuro? Aí ele falou exatamente isso. Nosso sonho, nosso futuro é a gente poder oferecer assento de graça no avião. What? Aí eu, não, vocês estão de sacanagem comigo. Como assim oferecer de graça? Não, o assento é de graça. O cara pode pagar a viagem dele. Se ele quiser Wi-Fi, ele paga. Se ele quiser uma cadeira que incline mais para ele dormir, ele paga mais um pouquinho. Se ele quer o ventinho do ar-condicionado, ele paga mais um pouquinho. Se ele quer mais... Então, uma série de serviços acessórios ao transporte seriam vendidos e a pessoa comercializaria. Ai, Adriano, e se ninguém no avião quiser ar-condicionado, Wi-Fi e essas coisas todas? Cara, hoje o povo pagando caro na passagem ainda paga para ter Wi-Fi, ainda paga para comer. Eles ainda vendem mesmo a passagem sendo cara. Imagina se ela fosse de graça. Né? Então é muita ilusão. De novo, aquela história, se ninguém comer no voo Goiânia-Barcelona. Chega só os defuntinhos lá, né, velho? Chega ninguém, velho. Então, é muita ingenuidade. É querer
discutir com argumentos que muitas vezes a pessoa, para defender a sua ideia, ela prefere negar a realidade, né? É surreal isso, né? Sim. E aqui em Mordor está acontecendo um movimento, né, que tu até que me relatou, sobre a MP do Plano de Mobilidade Urbana. O que é essa MP? E ela vai nos ajudar ou é um cavalo de Troia? É o seguinte, essa MP aí é uma bagaça de horrível. O que ela faz? Quando a gente criou lá o Plano Nacional de Mobilidade Urbana em 2012, o pessoal colocou na lei que as prefeituras com até 20 mil habitantes teriam 2 anos para fazer o plano de mobilidade urbana. Que é o quê? É dizer como é que vai funcionar. Pensar, falar assim, ó, pensa, prefeito, como é que você vai oferecer transporte para a população? E condicionou, se as prefeituras não fizerem, não recebe grana de mobilidade urbana. Que de boa, faz todo sentido. Eu não quero planejar o transporte. Beleza, então você não recebe grana do Ministério, na época era o Ministério das Cidades, agora é o Ministério do Desenvolvimento Regional. Se você não quer pensar em transporte, tudo bem, mas você não recebe grana para financiar o transporte. Véio. Não tem por que a gente dar dinheiro para você para um trem que você nem sabe, que você nem fez um plano, você não fez nenhum risco no mapa, como é que você vai fazer. Que é muitas vezes, muita mobilidade urbana no Brasil é feita assim, infelizmente. Aí houve uma mudança da lei que deu 7 anos para o pessoal. Ah, não, está muito apertado o prazo, a gente precisa de 7 anos. 7 anos acabou agora de 19 de abril. E a SMP quer jogar para mais 1 ano de prazo para o pessoal fazer. Cara, tá de sacanagem, né? O cara que não fez em 7 anos não vai fazer. Mas aí que tá, não é prorrogar o prazo, é prorrogar o prazo para o cara continuar recebendo dinheiro de mobilidade urbana sem pensar na mobilidade. Olha o tanto que a gente está surreal no Brasil. Além do cara não querer oferecer mobilidade urbana, ele ainda pega dinheiro. Aí o que ele faz? Ele pinta lá de vermelho umas ruas, fala que fez ciclovia, aí ele cava uns buracos lá e fala que pôs um BRT, não pôs BRT coisa nenhuma, ele só pôs um ônibus mais comprido ali e falou que é um BRT. Então, é surreal as pessoas não quererem pensar. O público não quer resolver o problema de mobilidade urbana das pessoas. E quem que a gente está vendo resolver o problema de mobilidade urbana das pessoas hoje? Empresas privadas. Uber, empresas de patinete, né, que é a Green, né, a Yellow, a Green, tem outras empresas oferecendo ônibus, serviço de ônibus via aplicativo, né, hoje na minha cidade, Goiânia, já tem uma empresa que oferece o serviço tipo um Uber de ônibus, é um micro-ônibus de Uber que você compartilha a viagem, que nem o Uber Pool, mas compartilha com até 14 pessoas e a viagem fica muito mais barata, né, e acaba com o problema de falta de estacionamento e outra coisa, de pôr muito carro na rua. Então, o que a gente está vendo... Mas o governo deixa isso? Está deixando lá em Goiânia? Lá em Goiânia estão em fase operacional de testes. Vão ser 6 meses de testes. Vamos torcer para o governo ver que foi uma boa, né, e deixar isso daí acontecer. Um outro movimento que está acontecendo aqui em Brasília é justamente um projeto de lei que o deputado Vinícius Porto do Novo está relatando, que ele está querendo colocar justamente essa questão tecnológica dentro dos transportes. Então, colocar patinete, opções de aplicativos, deixar livre. Porque, no final das contas, quem faz a mobilidade urbana é a prefeitura. Aqui em Brasília, a gente só faz as diretrizes. Então, se a gente tem diretriz que fala para o cara priorizar a tecnologia no uso do transporte, porque o transporte não é transporte, ele é um serviço, né? Ele não é a rodovia, ele não é o ônibus, ele é um serviço de transporte, como a gente falou no começo, é uma atividade meio, ele não pode ser uma atividade fim, é importante ter ônibus. Não. Por que a gente tem que ter ônibus na cidade? Não é porque tem que ter ônibus. Qual que é o objetivo do ônibus? É transportar? Então vamos bolar um jeito mais eficiente de transportar as pessoas, de repente funciona. Né? A gente não conseguiu reduzir o problema de transporte de cargas dentro das cidades, né? E as empresas até descobriram que era bem melhor você começar a carregar mercadorias para abastecer as lojas com veículos menores, fica mais fácil de estacionar, essas coisas. Então, o mercado vai achando soluções melhores do que legislações que simplesmente proíbam fazer isso, proíbam fazer aquilo. Então, vamos torcer, porque esse projeto ele vai ser votado. Se passar aqui na Câmara, vai para o Senado, aí volta para cá. Então, muitas vezes, é que nem a reforma da Previdência, vai desidratando e às vezes as coisas legais podem ficar no caminho. Mas vamos torcer para que o bom senso de entender que o transporte também precisa se reinventar. A gente precisa de uma disruptura para o negócio e a tecnologia faz parte disso. Ela vai ajudar muito. Não é só você colocar tecnologia no que tem hoje. É a tecnologia mudar o que a gente tem hoje. Né? Será que a gente precisa mesmo de ônibus? Será que já não é um problema também da cidade, como ela é pensada, dos bairros, o uso do solo, né? Eu, durante muito tempo, achei que eu era pesquisador da área de transporte, mas hoje eu estou vendo que eu sou muito mais um pesquisador da área de uso do solo
Porque se o uso do solo é mal usado, você vai precisar de transporte para buscar as pessoas cada vez mais longe. Então, é mais um uso mais racional do uso do solo. Então, basicamente, mais liberdade vai trazer redução de custos, uma otimização e melhoria da sociedade. Que nem sempre, então, até onde a gente viu nesse podcast, né, Júlio? A gente sempre chega na mesma conclusão, né? Impressionante. Acho que tem um viés, hein? A gente tem um viés, isso. Eu não acho, tenho certeza. E sobre o uso do solo, a gente falou bastante no episódio com o Anthony Ling, né? Foi muito bom o episódio. O Anthony, né? Pô, o cara. O Anthony é sensacional. O site deles é da hora, muito bom. Eu gosto de ler muito os artigos de lá. Dá para ver o quanto isso impacta no nosso dia a dia, né? A gente não se dá por conta, mas a utilização do uso do solo, o uso do solo muda completamente o jeito que a gente interage com a cidade e com as pessoas, né? Muda completamente tudo. Mas, Adriano, indo para o nosso fim, tu tens uma dica de livro para nós, né? Além das tantas dicas que tu já nos deu no decorrer do episódio. Citaste vários, já botei aqui. Dicas, mas a dica principal eu vou dar agora. É o livro Transportar é Preciso, uma proposta liberal. Por coincidência, o nome do autor é o mesmo meu. Olha só. O cara também chama Adriano Paranaíba. Cara bom também. Esse livro que eu escrevi junto com um grande amigo chamado Eliezer Bulhões, que ele é técnico lá do DENIT. E a gente tinha, como eu falei, o nosso livro tinha esgotado, e aí a IVM, o pessoal perguntou, vamos publicar com a gente, né? E a gente mandou o livro para o conselho. E os caras falaram assim, não, mas esse livro aqui é um monte de artigo científico, às vezes o público, a gente queria uma coisa para o público entender, para o público, assim, o cara que nunca ouviu falar de transporte, pegar aquilo, ler e entender, né? Então, aceitamos o desafio, a gente começou a escrever ele quando começou a greve dos caminhoneiros, tem até um capítulo, o capítulo final é análise nossa sobre o problema dos caminhoneiros no Brasil, de onde surgiu esse problema da tabela do frete, e a gente dá uma solução lá que a gente achou. A gente pensou na solução possível. Então, assim, a gente faz muitas propostas liberais para o setor hidroviário, que é muito subestimado no Brasil, e a gente precisa tratar as hidrovias como um ativo a ser vendido mesmo, a gente tem que ganhar grana com as hidrovias, nós temos hidrovia para caramba, por que a gente não está ganhando dinheiro com isso? Não é nem transportar, é poder ganhar grana mesmo com isso. A gente desenha lá um modelo de precificação de hidrovia, te conta um pouco desse amor pelas rodovias, porque o Brasil gosta tanto de rodovia e os problemas das estações, então a gente vai sinalizando, faço alguns paralelos, por exemplo, um paralelo que eu gosto muito é com a Austrália, né? A Austrália, mesmo ela construindo as rodovias, ela faz isso com dinheiro privado, então ela tem os fundos privados, pessoas que querem investir em infraestrutura, então eles conseguem criar esse mecanismo, e no final das contas o segredo deles é transparência. Eles têm lá um portal lá que você sabe quanto está sendo gasto exatamente agora para construir o gasoduto que eles estão fazendo lá. Eles estão fazendo um pipeline gigante através da Austrália, e muita gente vê que isso não é bem público, vê que aquilo é um lugar para ganhar grana, então tem muita gente investindo grana nisso e a população ganha, porque o privado vai pôr grana naquilo, porque no final das contas vão fazer um gasoduto. Beleza, faz um gasoduto e depois a gente vai ter que pagar pelo uso do gasoduto, então não adiantou nada o setor público investir naquilo. A gente vai ter que pagar também depois para usar, que nem os ônibus, né, as linhas de ônibus, essas coisas. Fazemos a discussão de mobilidade urbana, que tem muito a ver com a questão, nós fomos muito felizes que ainda não estava se discutindo os patinetes, a gente falou justamente de um problema de infraestrutura. A prefeitura fica hoje preocupada com Uber, com patinete, com um monte de coisa, e não está preocupado com a infraestrutura. Hoje, se cai alguém e morre por causa do patinete, aí a prefeitura, tem que regular os patinetes. Não, ela tinha que tapar a porra do buraco lá. É isso. Exatamente. Morreu, não é por causa do patinete. Ele estava sem capacete. Vamos criar uma lei obrigando o cara a usar capacete. Para quê? Para quando ele cair do buraco da rua da prefeitura, ele não ter traumatismo craniano, ele só quebrar a perna. Cara, que ideia idiota, estúpida que esses caras têm. Não sei que mundo de Nárnia que esses caras vivem, mano. Então, hoje os prefeitos falam tanto de tanta coisa, vamos fazer isso e fica preocupado em regular os outros, e o básico que é fazer calçada. Cara, calçada. A gente faz um estudo lá sobre as calçadas de Brasília e, cara, é surreal o estado do negócio. O pessoal vem falar de infraestrutura. Cara, vocês não dão conta de fazer calçada, quer fazer ponte. Aqui em Brasília caiu ponte esses dias para trás. Agora que terminaram de fazer a ponte que caiu, né? Então, em Belo Horizonte, lá com a Copa do Mundo, tivemos pontes que caíram, né? Então, os caras não sabem fazer, delega para quem sabe fazer, então, não dá trabalho, não. Sensacional. Estará na show notes, então, o livro do Adriano. Fiquei bem interessado nessa questão de hidrovia no Brasil tão largado, né? Exatamente.
foi o ponto do relato dele que mais me chamou. Porque a gente fala bastante quem vai construir as estradas, né? Não tem como privatizar um rio? Não tem como? Tu não consegue privatizar nenhuma estrada aqui no Brasil. Imagina só se um rio tivesse vai privatizar dono, né, o quê? Não, o rio não tem dono, né? Você vai privatizar o quê? Não tem como privatizar o rio. O que a gente pode fazer é o quê? É privatizar, né, a navegabilidade do rio. Então, você tem que fazer clusas, você tem que fazer uma série de infraestrutura no rio para ele ser navegável. Você pode colocar isso na mão de um privado explorar isso. Não, tem que ser o Estado. O Estado. Aí vai usar o dinheiro de quem? Vai usar o dinheiro da Dona Maria, que lava a roupa, que faz faxina, ela vai pagar o imposto do arroz dela para sustentar uma hidrovia, para um magnata transportar a soja dele. Cara, deixa o... E às vezes o magnata da soja, ele até ia querer fazer de outro jeito a hidrovia, porque o governo faz tudo errado. Deixa ele ia fazer do jeito que ia atender ele ia ficar feliz, a gente ia ficar feliz porque ele ia trazer divisas para o Brasil, ia dar tudo certo. Mas não, o Estado tem que atrapalhar todo mundo, cara, é incrível. Não tem como, não. Não tem como dar certo, né? Não tem. Sensacional, Adriano. Que aula. Que aula. Que episódio. Vou mandar para meus amigos economistas que vêm. Os bens públicos, Paulo. Episódio com o nosso amigo Adriano. Pô, que legal que vocês gostaram. Eu vou falando besteira assim, vou soltando assim, depois vocês editam aí para não parecer que eu sou muito louco. Eu solto uns palavrão, velho, é foda. Eu fui gravar um curso pro Instituto, fiz aquele curso lá de economia para não economistas. A pessoa, qual foi a parte mais difícil? Pô, cara, foi difícil gravar um monte de aula e não poder falar um palavrão, velho. Foi difícil pra caralho. A parte mais difícil foi fazer material, não foi não falar palavrão, cara. Não, mas aqui tá tranquilo. Aqui o Tapa um amigo nosso definiu. O Tapa parece que eu tô num bar conversando com vocês, então tá interessante. É massa. Esse negócio, muita perguntinha, vai e volta, e perde esse time que às vezes é gostoso fazer alguma piada ou outra, que é da hora. Exato. Verdade. Então pra quem está nos ouvindo pela primeira vez e não conhece o Tapa, nos sigam em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, para ficar sabendo sobre as divulgações de novos episódios. Nos sigam em Spotify, SoundCloud, Google Podcast agora e iTunes. É só botar lá Tapa da Mão Invisível e você nos encontra, ou vai no nosso site e está lá todos os links para os nossos aplicativos de podcast, ou então leia as nossas show notes, que lá nas nossas show notes, no nosso site www.tapadamãoinvisível.com.br estão todas as show notes e tem um linkzinho lá para poder ouvir os nossos episódios. Adriano, muito obrigado por esse papo, foi excelente, foi uma aula mesmo, que nem disse o Fux, e valeu por tudo aí, muito obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço, sensacional o trabalho que vocês fazem, é demais, e então toda vez que eu vejo um projeto desses fazendo sucesso, e aí o pessoal me liga ou para escrever ou para falar, eu acho massa demais, porque o trabalho não é fácil, é difícil, vocês estão desbravando aí uma coisa muito complicada, que é trazer as ideias mesmo, então parabéns pelo trabalho e sensacional. Muito obrigado, Adriano, um abraço para vocês. Um abraço. Falou, galera, brigadaço.